Muito obrigado pela paciência de vocês, meus queridos irmãos e irmãs, pois devemos resumir para dizer as coisas mais importantes. Então, é por isso que estamos aqui falando sobre as revoluções que aprendemos, que eu aprendi, com os espíritos por meio de Aleister Crowley. Um dos maiores satanistas modernos, um dos maiores satanistas da era moderna, também foi chamado por Lúcifer e foi usado por Lúcifer. Ele falou sobre a revolução e as revoluções que até hoje afetam nossa sociedade e os satanistas que ainda estão na sociedade secreta. De forma clandestina, eles as utilizam estrategicamente para que a pessoa, o ser humano, não perceba que são armadilhas que o afastam de Deus, seu Criador, para odiar seu Deus, seu Criador, e também para odiar o próximo dessas revoluções. A primeira revolução é essa revolução social. O que são as revoluções sociais? A revolução social que aprendemos no mundo satânico da sociedade secreta com os espíritos é uma forma de inversão de valor na sociedade, em todas as comunidades, em todos os países, no mundo inteiro em geral, a inversão dos valores morais. Ouça o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 5, versículos 18 a 20, que diz o seguinte: observe que tudo o que os satanistas fazem é retirado da Bíblia. Os satanistas de alto nível tiram suas coisas até mesmo da Bíblia, porque precisam fazer o oposto do que está na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus escrita em forma escrita e em linguagem humana. Em seguida, ele retira o mesmo de lá. Ela diz o seguinte: ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, você não pode ser um bom homem. Dessa forma, a inversão de valores, quando chamamos o mal de bem ou o bem de mal, e chamamos o bem de mal, estamos fazendo parte dessa revolução social. No sentido da inversão dos valores morais, vou perguntar aos nossos irmãos adultos, os mais velhos na época, há 30 anos ou 35 anos, a realidade não era como hoje, a juventude não era como é hoje, a juventude hoje está exposta. Foi a globalização que nos uniu. Estamos na era da tecnologia, então, no investimento de valores globalmente para preparar a sociedade, porque aprendemos isso por meio dos ensinamentos satânicos, para preparar os jovens, para preparar as crianças, porque as crianças são os futuros jovens e os futuros jovens são os futuros líderes. São eles que vão comandar, são eles que vão liderar. Portanto, essa é a melhor maneira de controlar as mentes das crianças e dos jovens, de mantê-los por meio do sistema de inversão de valores sociais, de ensiná-los a chamar o bem de mal e o mal de bem. E também o sistema de relativismo. No relativismo moderno, tudo é relativo, posso fazer o que quiser. O que é ruim para você não é ruim para mim. Posso fazer o que quiser, de acordo com minha realidade, de acordo com meu pensamento. Isso faz parte do investimento do sistema, do investimento de valor dentro da sociedade. E a segunda revolução que aprendemos lá, que eu aprendi lá, quero dizer, eu aprendi lá, é a revolução sexual e a revolução do homossexualismo, ou da homossexualidade, Revolução sexual ou sexo livre, em que sentido? Você é livre para fazer sexo quando quiser, a qualquer hora que quiser, onde quiser, apenas faça, ok? Porque de uma forma livre e liberal. E nesse sentido faz parte das revoluções preparar a sociedade para não receber aquele que virá. Quem virá? Cristo, o verdadeiro Cristo que há de vir. Portanto, preparar a mente das crianças e dos jovens de hoje de forma invertida é a melhor maneira de destruir a sociedade futura. Dessa forma, ele não estará despreparado para receber aquele que virá, que é Cristo. O verdadeiro Cristo que morreu na cruz e que retornará, mas para receber aquele que também virá, que é chamado de Maitreya, aquele que também virá em semelhança, será incorporado à imagem ou à vinda de Cristo. Então, prepare essa parceria para receber o anticristo. Aprendemos dessa forma. Lembre-se de que a sociedade mais poderosa atualmente é a sociedade dos homens sexuais.
Portanto, isso faz parte das revoluções. Ele observa que antes, há mais de 30 anos, essa sociedade ou associação era tão fechada que não podia se expressar. Mas hoje, devido à globalização e às revoluções sociais, é global que todos agora optem por se assumir livremente e explicar que sou homossexual, que sou transgênero. Saiba que essa é uma doença mental. Isso faz parte do grande conflito. Isso faz parte do grande conflito. A preparação da sociedade também faz parte das revoluções. Não estou condenando meus irmãos e irmãs que fazem parte dessas associações. As pessoas podem dizer que estou testemunhando o que testemunhei do outro lado sobre como controlar a sociedade e como capacitar essas sociedades para que possam criar investimentos de valor e implementar o aumento do investimento de valor, o relativismo social. Que Deus esteja conosco e nos guarde disso. Lá também temos as revoluções das drogas livres, das drogas legais e ilegais. O objetivo da revolução das drogas legais e ilegais é apenas lembrar que as drogas mais prejudiciais e perigosas são as drogas legais, que a pessoa consome e destrói sua mente. E ao destruir sua mente, essa pessoa ou esse jovem, essa criança, esse adulto, torna-se vulnerável. Você terá uma mente descontrolada quando usar drogas legais ou ilegais. E aprendemos isso. Ainda me lembro disso como se fosse hoje, em viagens nacionais e internacionais. É inacreditável. A atenção é atraída para os governantes de cada país, para todos os principais líderes, como estamos falando, para os presidentes de cada país, para que eles aparentemente façam parecer na sociedade, na massa popular, que estão lutando contra a corrupção, que estavam lutando contra as drogas ilegais. Mas, na realidade, por trás de tudo, eles querem que as drogas legais e ilegais cheguem a todos, para que todos os jovens, crianças e adolescentes consumam essas drogas e enfraqueçam, destruam suas próprias famílias, destruam suas próprias consciências, para que não tenham controle sobre a destruição da sociedade futura. Portanto, as drogas legais são mais perigosas, podem ser mais perigosas do que as drogas ilegais, mas na luta contra as drogas legais e ilegais que vêm para destruir nossa sociedade, que vêm para destruir famílias, que vêm para destruir igrejas, elas fazem parte das revoluções para destruir a mente humana, para controlar a mente humana. Em todas as comunidades, em todas as áreas, as drogas não podem ser combatidas. Aprendemos lá e vamos fazer. Observei os principais líderes da sociedade da qual eu fazia parte, nas reuniões das quais eu também participava, reuniões nacionais e na arena internacional, eles falavam categoricamente sobre a luta contra as drogas de forma parcial, para que a massa da população visse que o governo está lutando contra as drogas. Na realidade, é a abertura, é a porta para a destruição da mente humana e também para a revolução satânica ou a revolução dos convênios satânicos. É nessas revoluções que todos os líderes religiosos, todos aqueles que querem receber talento, querem receber poder. Era uma questão de chegar até nós, cada um de acordo com sua realidade, cada um de acordo com sua localidade no mundo, cada um em seu país, cada um em sua província. Portanto, nós nos comunicávamos porque éramos espíritos, canais dos espíritos. Os espíritos estavam falando comigo. Por exemplo, os espíritos falavam comigo e eu anunciava o que ouvia deles para outras pessoas que queriam ouvi-los. O que eles queriam? Eles também seguiam as regras, mas faziam parte das sociedades secretas inferiores. Depois, mostramos a eles esses memes. Eu quero fazer um pacto, quero ser um líder religioso, mas quero fazer milagres, quero fingir ou quero enganar, criar ilusões. Ilusões de ótica à vista de todos os seus fiéis. Então apareça, receba, faça uma aliança, venda sua alma, receba o poder para você aparecer na frente de sua própria igreja. E também para os músicos, todos para os políticos, todos em sua própria área, têm a oportunidade de ter o pacto que é satânico de uma forma moderna. Ok, porque na verdade na igreja, você pode ir a uma igreja onde também receberá um pacto satânico. Você pode vender sua alma.
Há muito tempo, as pessoas que eram mágicas se escondiam em casas, em cabanas. Naquela época, ali havia curandeiros, curandeiros tradicionais, curandeiros espirituais e espíritas. Lembre-se de nossos anciãos, pergunte aos nossos anciãos que estão conosco há 30 anos, 35 anos. Essas pessoas tinham suas cabanas. Onde as pessoas iam para consultá-los para adivinhação, eles eram considerados médiums. E lá a pessoa ia e falava de acordo com os espíritos. Mas isso não existe mais porque agora eles existem. Essas mesmas pessoas estão dentro das igrejas, cada uma com sua aliança, e músicos também, esportistas também, atores de cinema também. Cada um em sua própria esfera, faça seu convênio, venda sua alma e herde o poder, herde o dom de fazer. E essas pessoas que recebem esses convênios também são usadas como canais, são usadas como isca. Vamos imaginar um gancho, ok? Quando um pescador lança um anzol, o peixe não vê o anzol, ele simplesmente vê a isca no anzol. Ele não consegue ver o gancho. Então é assim, essas pessoas que fazem pactos são permitidas como isca. Elas lhes dão fama, dinheiro, todas as coisas que eram necessárias, uma vida fácil, uma boa vida para as pessoas normais, para encobrir essas pessoas. Principalmente para jovens e adolescentes. Quero ser como essa pessoa, quero ser tão rico quanto ela e quero fazer exatamente o que ela está fazendo. Assim, ele aceita esse modelo, mas não sabe que está sendo usado como isca. Por trás disso há um gancho. É fato que ele era um satanista, mas tinha um espírito frio, vazio e sombrio. Eu tinha um vazio existencial. Todos os satanistas parecem ter tudo. Ele parece ter tudo. Ele pode ter um avião particular, pode ter uma casa particular, pode ter uma mansão particular, muito saboroso. Milhões e bilhões de dinheiro em suas contas, mas ainda assim há algo em comum. Portanto, digo a essas pessoas em particular, se você quiser falar comigo, entre em contato comigo de uma maneira específica. Vamos descrever a realidade do outro mundo, a realidade caótica do outro mundo. Eu tinha um vazio existencial. Em todas as reuniões, uma das mais memoráveis para mim, em nível internacional, ocorreu na Índia, onde eu estava presente. Com os sacrifícios feitos pelas pessoas, os espíritos clamavam cada vez mais, e pela primeira vez senti remorso, senti a dor da morte de muitas pessoas, muitas crianças. Talvez você já tenha ouvido falar de casa ou de casa, o lado da creche de formas nacionais e internacionais, são aqueles lugares onde milhares de pessoas, grandes homens da sociedade, foram procurar crianças lá. Acompanhei as crianças até lá para o sacrifício. Era lá que eles costumavam procurar. Dessa vez, na Índia, eu estava testemunhando o sacrifício. Fiquei triste pela primeira vez. Tenho um vazio existencial. Todos os satanistas de alto nível podem fingir o tempo todo, mas eles têm um vazio existencial. Isso é algo comum, o vazio dentro de mim. À noite eles não dormem, eu não conseguia dormir, não tinha paz, não sabia o que era ter paz, não sabia o que era ter felicidade. Eu não sabia porque fui ensinado a ver o ser humano como um sacrifício, a ver o ser humano como um animal que não deveria viver, que deveria ser sacrificado. Nessa reunião voltei para casa novamente em Angola, Luanda, e foi lá que comecei. Não sei se foi o poder do Espírito Santo que começou a trabalhar em minha consciência. Lembro-me da última vez que fui à província de Cabinda. A província de Cabinda é a província mais setentrional de Angola. Os missionários estavam lá. Eles eram missionários que estavam acampados naquela província para proclamar o Evangelho de Cristo, e aqueles missionários, os agentes ativos que estavam lá, tentaram atacá-los, mas não tiveram sucesso. Então os anjos me chamaram para que eu fosse até lá e estudasse os métodos que deveríamos usar para destruir aqueles missionários, para tirar aqueles missionários daquele lugar, porque eles estavam sendo uma ameaça ao território daquele estado. Sua presença estava causando desconforto. Apenas lembre-se de que a presença de um missionário consagrado é uma ameaça ao reino das trevas. Ele é uma ameaça para a sociedade secreta satânica. Portanto, com isso você me conquistou. Pelos anjos à noite, antes mesmo de chegarmos à casa onde os missionários estavam acampados,
um ser de luz apareceu e disse: "Não toquem minhas joias preciosas, não toquem minhas joias preciosas." Deus considera você como uma joia preciosa. Deus nos veria como joias preciosas. Voltei para casa com os anjos, perguntei aos meus anjos que me acompanharam, aos espíritos que me acompanharam: "Quem é você?" Eles não me responderam porque ele era um ser com a aparência de um ser humano, mas emitia uma luz própria. Ele emitia sua própria luz, conhecia os anjos. Eu vi anjos, vivi com anjos. Isso só quer dizer que a diferença entre um anjo caído e um anjo de Deus está apenas em suas atividades. Se houver dois anjos em pé, um de Deus e um caído, esse é Satanás. Sem nenhuma função, você não conseguirá ver, não conseguirá perceber a diferença. Você não consegue perceber a diferença porque eles são semelhantes. Não siga o que a mídia diz. Eles não são seres escuros e feios. Os anjos caídos são seres de luz. Um anjo de Deus e um anjo caído sem base, sem função, não serão capazes de detectar quem é um anjo mau e quem é um anjo bom, porque eles são semelhantes, emitem a mesma luz. Deus não tirou nada deles. Só para dizer isso. Então eu concordei com isso. Eu vim e perguntei. Eu conhecia os anjos, eu sabia quem era Lúcifer porque eu vivia com ele. Ele também conversou comigo e visitou o local onde estava, onde vive até o momento. Seu trono aqui na Terra está apenas em um lugar específico, em um local específico. Exatamente. Ele não sabe o que está acontecendo no mundo. Ele recebe informações por meio dos anjos normais, os anjos mensageiros caídos. As informações que ele recebe de todo o mundo, o que está acontecendo em todo o mundo, e ele é informado sobre isso. Então o tempo passou e um missionário chamado Ben Wynn, da Aventura, apareceu e começou a dar aulas. Fui educado para nunca entrar em contato, especialmente com os adventistas do sétimo dia. Não consegui entrar em contato com ele em detalhes, mas dessa vez, o convidado da Aventura era adventista e conversou comigo sobre a Bíblia. Ele estava me falando sobre um homem chamado Cristo, que tem o poder de libertar as pessoas. Não importa onde você esteja, não importa em que área você esteja, ele estava falando sobre aquele Jesus. Ele apareceu 3 vezes no local onde morava, na cidade. Ele trabalhava perto da cidade e falava de Cristo quando passava por ela. Mas os anjos estavam agitados porque não queriam que eu os visse. Pela última vez que me lembro, ele falou comigo como alguém que conhecia minha vida, que conhecia minha realidade. Ele falou de um Cristo e que esse Cristo tem o poder de libertação. A partir daquele momento, comecei a criar o desejo dentro de mim, porque não podia manifestar a insatisfação aos outros, porque eles matam sem piedade, não importa qual seja a sua categoria. Eles matam. Comecei a me sentir insatisfeito. Agora eu tinha o desejo de conhecer esse Jesus. Se esse Jesus for realmente real, que ele apareça para mim, quero falar com ele pessoalmente. Quero conhecer esse Jesus como ele disse. Se esse Jesus realmente é real, ele é real e existe, e realmente morreu na cruz, como disse aquele Senhor, e ele realmente tem o poder de me libertar, porque eu o segui, eu o testemunhei muito. Muitas pessoas, políticos e influenciadores influentes no mundo, que eles estavam tentando sair da sociedade secreta, uma das sociedades secretas, mas foram mortos pelos espíritos, pessoas importantes que foram mortas, não pessoas normais. Estamos falando de pessoas ricas e muito ricas, com bilhões de dólares. Era isso que eu estava dizendo. Eles foram mortos porque estavam tentando escapar desse método, desse sistema fechado. Então eu precisava ver se esse mesmo Jesus tem o poder de me libertar, de aparecer. Quero falar com ele. O tempo passou e mais tempo você passou questionando e procurando por esse ser. Lembro-me como se fosse hoje. Eu estava em meu quarto, em minha cama, e pela primeira vez parecia que havia uma luz. No quarto onde eu estava, e essa luz que apareceu, os anjos que estavam comigo desde o meu nascimento, desde o ventre da minha vida, desde a minha mãe até aquele exato momento. Foi a primeira vez que eles se afastaram de mim. Eu estava acompanhado por mais de 3 anjos, mais de 20 anjos que me acompanhavam, que estavam sempre comigo, que me protegiam. Porque para que eu não possa tomar minha própria decisão, preciso seguir os princípios que me foram ensinados. E essa foi a primeira vez que os anjos saíram de minha presença por causa da luz que estava lá. E essa luz aumentava e paralisava os membros do meu corpo, mas meus olhos estavam abertos.
Meu corpo estava paralisado, de modo que não conseguia me mover, mas abri os olhos e aquela luz era um ser semelhante ao que eu tinha visto em Cabinda. Era um ser de luz que emitia sua própria luz, semelhante a um ser humano, mas não tinha asas. Ele não era como um anjo, era como um homem. E eu lhe disse que estava fazendo perguntas em minha consciência e ele começou a me responder. A primeira vez que ele me respondeu foi: eu criei você para algo melhor. Esse ser me disse que criou você para algo melhor. Deus nos criou para algo melhor. Deus e eu, você e eu, fomos criados para algo melhor. Deus nos criou para algo melhor. Esse mesmo ser começou a falar. Comecei a fazer perguntas e antes que ele começasse a responder, ele me disse: pela primeira vez, desde que nasci até aquele exato momento, que foi em 2018, junho de 2018, como se fosse o mês passado. Junho de 2008 é junho de 2008, quando esse ser apareceu e estava falando comigo. Eu lhe respondi e ele estava além da minha mente. Comecei a entender que estava diante de alguém superior, diante de alguém, uma entidade superior de um ser onisciente, porque ele lia meus pensamentos e respondia. Ele começou a responder e contou a história de minha redenção e no final de tudo contou. Ele me mostrou os sinais e esses sinais ainda existem. Ele me mostrou os sinais dos pregos, que eu sou aquele que morreu à morte da cruz para a salvação de toda a humanidade. E eu apareci aqui porque vocês pediram, vocês gritaram: eu sou o homem da cruz, eu sou o criador de vocês. Esse mesmo ser, eu comecei a chorar, ele me desvencilhou e eu me ajoelhei e pela primeira vez comecei a chorar e disse: Senhor, me perdoe porque eu chamei um pai que não era pai, que Deus Jesus Cristo apareceu para mim de forma pessoal. Ele também pode aparecer para você de uma forma diferente, de acordo com nossa realidade, de acordo com nossa fé, ele se manifesta. O mesmo Jesus que apareceu para mim também pode aparecer para você. Esse mesmo Jesus que serve hoje. Desde aquela época tenho servido a Jesus Cristo. Venha e testemunhe o que Deus fez por mim e o principal para os satanistas, especialmente para aqueles que fazem parte das sociedades secretas. Eu falo diretamente a eles que há esperança. Sim, há esperança. Eu estava naquele lugar. Sei pelo que você está passando. Eu conheço a realidade, o vazio existencial da alma. Conheço o medo que você enfrenta, mas o Jesus que me libertou é o mesmo Jesus que também pode libertar você. É o mesmo Jesus que pode salvar você. Hoje testifico que, apesar das dificuldades, escrevemos um livro, pela graça de Deus, que conta a minha história. O livro está disponível na Amazon, no aplicativo da Amazon, em espanhol e também em inglês. E também em português. Se você quiser encontrar o link para esse livro, basta acessar a Amazon e procurar o livro do irmão Gabriel Esteban. Você pode encontrar descobertas mais detalhadas no livro. Ele também está disponível em português e inglês. Temos essas 3 versões. Que Deus está conosco, que Deus nos guarda, que esse mesmo Jesus que apareceu para mim. É o mesmo Jesus que pode aparecer a você para dar força nessa grande batalha espiritual, nessa grande batalha para dar força a nós, jovens, e também a nossos filhos, os adolescentes. Que Deus continue a abençoar você, que está do outro lado, ainda conosco. Deus seja louvado, Jesus Cristo seja louvado, porque Ele é real para mim, porque tenho provas, minha existência, até este exato momento, é pela graça de Deus. Mesmo neste momento, eu não saí daqui porque me senti mal. Você não pode ficar aqui. Eu estava me sentindo muito mal. Ataques espirituais. Está tudo bem nessa grande batalha, mas pedi a Deus que me ajudasse, que me desse a oportunidade de pregar, que Deus esteja conosco e nos abençoe de acordo com sua vontade. Portanto, que essa seja a vontade de Deus, o que está escrito. 1 e 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Quem está em Cristo é uma nova criatura, e as coisas antigas são agora coisa do passado. Agora a experiência passada é passada. A nova experiência é a mais válida. Nosso relacionamento com Deus deve ser diário. O encontro com Cristo não é garantia de salvação, mas permanecer em Cristo Jesus, consagrando-nos diariamente, buscando cada vez mais o poder de Deus para estar conosco e transformar nosso caráter, é o mais importante. Portanto, é por isso que Jesus morreu, para transformar nossa mente
para transformar nosso caráter. E Satanás também usa métodos e meios do outro lado para destruir nosso caráter, para destruir nossa mente. A escolha é sua, a escolha é minha. A mente é o campo de batalha entre o bem e o mal. Você pode ver isso em sua mente. A quem você dará sua mente? Se você quiser se dedicar a Deus agora mesmo, podemos falar com o Pai do céu, o Senhor Jeová, nosso Deus. Muito obrigado a você. Que oportunidade maravilhosa o Senhor Jeová nos concede. E muito obrigado por enviar Jesus Cristo à morte, morrendo para nos resgatar das trevas, para nos resgatar do mal. Oramos pelos méritos de Jesus Cristo e Deus nos acompanha. Deus abençoe você. Amém.